gente que fala, pô, escolhe o produto. Tem gente que pensa, às vezes, pô, deixa eu decidir em qual mercado eu vou trabalhar. Tem gente que pensa, deixa eu pensar qual dor eu quero resolver. Pensei em um produto, fiz a criação de um produto, e a segunda coisa que eu pensei já foi em relação como eu iria conseguir chegar com essa mensagem. Então, quando a gente pensa numa marca nativa digital, você começar uma marca com um produto que seja muito comum. E a partir desse ponto, onde obter os primeiros resultados, você tem uma validação, de fato, desse MVP, né? Você tem a validação e aí você começa a melhorar, a otimizar em vários aspectos. A parte visual, a parte estratégica, a parte operacional. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Made in Brasil. No episódio de hoje a gente vai te explicar passo a passo como criar e escalar a sua marca própria. Então, para você que está pensando em criar uma marca, você vai sair do episódio de hoje sabendo exatamente o que e como você tem que fazer. E para você que já tem uma marca, uma operação rodando, fica tranquilo que a gente também vai soltar algumas dicas super avançadas aqui, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Dom Barros, eu tô aqui com a minha parceira de vídeo de podcast, Carol Wildes. Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje um tema que a gente tem trazido em pílulas por aqui no canal, vocês têm gostado bastante e vocês vão ter aqui um guia definitivo para a criação da sua marca própria. E para bater esse papo com a gente hoje, a gente tem dois convidados super especiais. Um deles é um amigo de longa data, já trabalhou em muitos projetos de marca, tem mais de 10 anos de e-commerce, já investiu dezenas de milhões de reais em campanhas de tráfego, entende tudo de CRO, de growth, de gestão de performance, né? E o outro convidado é um cara que trabalha com a gente, é nosso sócio em um dos projetos aqui de mentoria e consultoria de marca própria, entende tudo de branding, de marketing, vai dar uma aula aqui pra gente também com vocês no Made in Brasil, Lucas Caricati e Carlos Braga. Bem-vindos! Aê! Bom, muito legal, obrigado aí pelo convite, né? Vamos ver se a gente consegue ajudar o pessoal aí um pouquinho dentro do mundo de marca própria. Estamos aí para contribuir, um prazer aí estar com vocês. Legal, tenho certeza que vai contribuir. Igualmente, eu faço minhas as suas palavras, obrigado pelo convite especial e espero contribuir com o pessoal e com a audiência e com o Made in Brasil Podcast. Legal, vamos embora. Antes da gente começar, vou só agradecer aqui rapidamente, né, os apoiadores aí do Made in Brasil que incentivam, né, e que suportam o nosso projeto. A começar pela Partner Energy, né, que é uma empresa que te permite negociar e comprar a sua própria energia. Né, eles têm grandes clientes, como por exemplo a Oakberry, a CIMED, a Heineken, e com esse serviço deles você consegue economizar até 30% no teu gasto, né, na tua fatura com energia, tá? Então, se você tem um business, né, por exemplo, uma indústria, um hotel, qualquer tipo de negócio que tenha um gasto significativo com energia, é essa empresa que vai te ajudar, tá? Procura pelo nome deles ali, pelo site deles, né, Partner Energy. Pessoal super profissional, tenho certeza que eles vão poder ajudá-los. E além da Partner Energy, hoje eu quero fazer um jabá aqui da nossa empresa, né, da Denavita, melhor marca de suplementos do Brasil, tá? De vitaminas e suplementos do Brasil. É uma marca que vem com uma proposta de trazer produtos de qualidade num preço justo. Tá? A gente trabalha com produtos para ajudar, né, o maior número de pessoas com as maiores dores aí do dia a dia. Então, se você tem algum problema, por exemplo, de insônia, né, dificuldade para dormir, se você está querendo perder peso, se você não está satisfeito com pele, unha, cabelo, se você tem se sentido muito cansado, está precisando de mais energia para o dia a dia, se você está com dores nas articulações, se você quer ganhar massa magra, né? Se você quer melhorar o shape, a gente tem produto para tudo isso, tá? De novo, preços super acessíveis, super justos. QR Code na tela, tá? Visita o nosso site que eu tenho certeza que você vai achar um produto lá, uma solução para o seu problema. Tá? Então vamos começar o nosso podcast. Vamos hoje então dar aqui, né, o passo a passo para quem quer criar a própria marca. Tá? Então começando do começo, literalmente, por onde? Qual que é o primeiro passo?
né? O que é a primeira coisa que a gente tem que pensar na hora de criar a nossa própria marca? Deixar os convidados, né, começarem. Fala você. Eu primeiro? É. Então vamos lá, só queria contar uma coisa pra vocês antes. O Braga aqui fez do Lucas, né, as palavras dele na apresentação, mas ele é o que mais fala. Então já ele se solta. Quero ver você falar hoje, hein, seu Carlos? Pode deixar. Me comprometo. Bom, acho que não tem uma única maneira de começar, mas eu vim da área de produtos, né? Então, quando eu comecei a minha marca, a primeira coisa que eu pensei foi que eu precisava criar um produto. E aí, como eu via que as marcas, para se destacarem no mercado, precisavam realmente ou se diferenciar de alguma maneira, e eu sempre trabalhei no mercado de inovação, então, para mim, uma das maneiras de se diferenciar era através da inovação. E aí eu pensei como criar um produto que não existia no mercado, num segmento que eu acreditava, que eu gostasse, que isso se tornaria mais fácil para eu conseguir falar, comunicar e levar essa mensagem. Então, assim, na minha cabeça, por onde eu começo, né? O que eu fiz? Pensei em um produto, fiz a criação de um produto, e a segunda coisa que eu pensei já foi em relação como eu iria conseguir chegar com essa mensagem. Então, eu tinha ali uma inovação, mas como que eu chego com ela para o consumidor? E aí, para mim, já veio o marketing de influência. Eu já entendia muito cedo que as influenciadoras de credibilidade em si conseguiam levar essa mensagem para um consumidor. E se você quer levar bons produtos e uma inovação, e você quer que o consumidor ele consiga escolher a sua marca, ele precisa ter informação. Então, era através delas que eu ia distribuir essa mensagem. Foi assim que eu comecei. Legal. Mas tem uns caminhos, né? Inclusive caminhos, às vezes, até mais profissionais, né? Assim, porque foi... porque eu também, quando eu comecei a minha, eu pensei no produto. Mais profissionais, como assim? Não teve um baita planejamento, uma pesquisa de mercado, de nicho, de público. A gente começou, né? Sim. Então, assim, para a pessoa começar mais preparada e aumentar a chance dela de sucesso... É importante, né? Fazer algumas pesquisas, né? De público, de nicho, enfim. O que vocês têm a eu acrescentar? acredito também que, concordo, mas eu também acredito que o melhor caminho sempre também é através do produto, né? Legal. A gente tem dois caminhos a seguir aí, né? Você começou muito pela diferenciação, né? Uhum. A diferenciação é um caminho, eu acredito que a questão de buscar tendências também no mercado é outro caminho, né? Então, como a gente começou ali na Denavita, a gente foi pesquisando tendências, né? Volumes de pesquisa de palavras, de ativos, sempre pensando ali num volume alto para a gente conseguir escalar, né? E ter essa tração inicial. Obviamente que depois que você define aí o produto, né? Tanto na diferenciação ou buscando ali alguma coisa que tem uma demanda alta, eu acho que o caminho, o primeiro passo, produto, e obviamente o segundo passo aí é fazer toda essa questão aí de estudo de público-alvo, persona. Hoje existem muitas ferramentas aí que a gente consegue fazer essas análises, né? Tanto através de marketplaces ali, já fazendo a pesquisa de produtos, olhando o volume, olhando número de vendas, né? Quanto usando palavras de ferramentas que a gente consegue analisar tendências, né? Como o próprio Google Trends, mas tem o SEMrush, tem outras ferramentas, Ubersuggest aí. Eu acho que é um caminho importante aí, antes de tudo você definir muito bem o produto e ver se ele ou você vai se diferenciar ou se você vai ter volume, né? É muito complicado assim, quando a gente pensa numa marca nativa digital, você começar uma marca com um produto que seja muito comum, né? É difícil de você tracionar uma marca com um produto extremamente comum. Então a gente sempre fala aí, né? Define muito bem qual que é o seu produto isca, né? Tem dois tipos de produto. São os produtos isca ali, que é onde a gente vai, de fato, colocar, investir dinheiro, né? E, obviamente, depois pensar numa esteira de produtos aí para estar complementando o ticket médio, enfim, tá aumentando esse volume de vendas. Legal. Esse é um ponto aí que é importante sempre levar em consideração. Bom, acho que depois do que o Lucas falou, acho que ele falou tudo. Você falou tudo? Mas assim, Deixa eu até te dar, porque assim, tem gente que fala, pô, escolhe o produto. Tem gente que pensa, às vezes, pô, deixa eu decidir em qual mercado eu vou trabalhar. Tem gente que pensa, deixa eu pensar qual dor eu quero resolver. Para depois pensar no mercado, para depois pensar no produto. Como que você enxerga isso? Como eu sempre trabalhei na parte de ajudar o empresário a otimizar a sua jornada,
o papel de criação de marca sempre teve na mão do empresário, né? Assim, empiricamente falando, muitas pessoas olham ainda para aquilo que vende. Tá. Né? Então, assim, está caçando uma oportunidade. Onde é que tem uma oportunidade de volume? Antes de pensar em volume e aquilo que dá resultado. Aquilo que vai ser saudável ao longo do tempo para que ela possa se dedicar àquilo, para que ela possa investir, tomar um risco, etc. Durante essa jornada, isso pode ser logo no início ou a partir do momento em que a pessoa obteve os primeiros resultados, geralmente é onde eu entro nessa jornada, que é otimizar esse processo de crescimento, de escala, etc. Então, é sob essa visão que eu consigo passar alguma informação. Nesse ponto, muitas vezes o produto ele é simples, né? Ele já traciona, ele já tá tendo um volume de vendas, mas ele ainda é muito simples. Ele não consegue ter uma percepção de diferenciação para o público. Então ele está ali brigando pelo preço, né? Então inicialmente a minha visão sobre isso ele tomou um risco achando que daria certo. Deu certo de alguma maneira empírica, obteve um certo resultado e a partir disso ele busca melhorar, essa pessoa busca melhorar, esse empresário busca obter melhor qualidade no resultado, uma percepção mais positiva para o seu público, se diferenciar da concorrência. E aí, qual é o papel de uma pessoa como eu nessa missão? Ao meu ver, a partir desse momento em que a pessoa já tem uma certa audiência, então eu acredito que antes de pensar em otimização, a pessoa precisa pensar em realmente tomar um risco, independente de estar perfeito. Tem que testar, né? É o tal da história do MVP. Né, de você conseguir pôr o produto para teste, buscar as primeiras vendas, gastando o mínimo possível, por mais que o produto não esteja na forma ideal, não esteja perfeito, não esteja completo, né? Mas para você, de fato, conseguir validar, né? Ver se existe demanda, ver se tem gente para comprar, antes de começar a investir mais, né? Exato. E aí, a partir desse ponto, onde obter os primeiros resultados, você tem uma validação. De fato, desse MVP, né? Você tem a validação e aí você começa a melhorar, a otimizar em vários aspectos. A parte visual, a parte estratégica, a parte operacional, a parte de backstage da própria equipe, de otimização, de envio, de site, de anúncios, de embalagem, de marca, de visual, de uniforme da equipe. Aí se você tem uma empresa física, fachada, ambiente, mobiliário. Porque tudo isso exige um grande investimento, né? Se você for pegar hoje as marcas que obtêm sucesso, algumas pessoas podem acreditar que aquilo nasceu pronto, mas tudo foi uma construção. Então, o meu papel como profissional que ajuda as pessoas a construírem marcas é entender o ponto onde elas estão. Então, assim, todo mundo começa, ao meu ver, né, resumindo, ao meu ver, as pessoas começam muito com um sonho, com um objetivo, com um desejo de empreender, de fazer algo diferente para o mundo. Legal. E sem ter muito uma fórmula pronta, né? Eu acho que eu acredito muito nisso. Eu vou testar, eu vou fazer aquilo que toca no meu coração, aquilo que eu vejo que dá certo. Legal. Enfim, existem vários caminhos. E ao longo do caminho é onde eu entro para ajudar elas a fazerem isso da melhor forma. E uma coisa que eu penso assim também, que a pessoa ela traz consigo o que ela tem de bagagem, de experiência, né? Porque você comentou até sobre um business plan. Quando eu fui empreender, eu de fato nem sabia o que era um BP. Mas eu tinha um sócio que vinha de uma outra bagagem extremamente diferente da minha, que era financeiro, administrativo, e que ele sabia muito bem fazer um BP. E eu sabia muito bem criar um produto e como eu ia comunicar através do marketing de influência nascendo no digital. Então, a gente tinha duas pontas fortes, assim. Alguém que conseguiria criar uma administração e olhar ali e falar o quanto que a gente precisa investir para criar o produto, quanto que a gente precisa faturar e trazer uma visão de negócios.
E eu trazendo uma visão de produto, de criação, de marketing em si. E aí a gente foi aperfeiçoando, errando muito, aprendendo, testando. E eu acho que isso é um jogo legal do digital e até mais aceitável dentro do digital. A gente vem com uma cultura já de testes, né? De erros e acertos. E eu acho que isso ajuda muito. Até um gancho nisso. Na hora que a gente falou produto, obviamente que isso tem que passar por uma viabilidade de mercado, né? Então, assim, não é qualquer produto. Então, obviamente, tem que fazer um estudo de tamanho de mercado. É muito importante você fazer um benchmarking em relação aos seus concorrentes, ver como que eles estão se posicionando, se a concorrência é muito grande. Como que, apesar de você, às vezes você não consegue se diferenciar ali trazendo para o nosso mundo de saúde e beleza num ativo, mas é possível você diferenciar numa embalagem, como o Carlos bem falou, é possível você se diferenciar com um mix de ativos, enfim. Eu acho que isso, você trazendo para outros tipos de marca, na roupa, você tem maneiras de você se diferenciar. Então é muito importante a viabilidade, tamanho de mercado, qual que é o tamanho desse mercado. Não adianta você também entrar num nicho extremamente pequeno. Às vezes, assim, obviamente que existem marcas que entram em nichos bem pequenos. É um desafio, né? Mas é importante você pelo menos saber, né? Qual que é o tamanho desse mercado. Com meus recursos, é possível a gente escalar, né? Fazer toda essa diferenciação, se não no ativo, numa embalagem, enfim, tem diversas maneiras. No marketing, né? Às vezes na comunicação, a gente vai falar um pouco disso. E aí sim, depois você primeiro entende o produto. Uma outra coisa que você falou, Carol, muito bem, é importante você escolher um nicho ou um mercado que você se conecte com ele, né? Isso vai te ajudar muito na hora de você fazer o desenvolvimento ali da sua comunicação em marketing, né? E aí sim, começar o jogo, né? Não é só produto, né? Às vezes você pode se conectar com vários mercados. Obviamente que aí depois de uma análise mais a fundo, entender quem que é seu público-alvo, se seu público-alvo de fato ele tá na internet, né? É importante você fazer toda essa viabilidade para aí sim começar. Legal. Bom, resumindo, a gente percebe que existe a teoria e a prática, né? Na teoria, o jeito certo para minimizar riscos, né? E a possibilidade de quebrar e dos sonhos se transformar no pesadelo, é você ter, claro, primeiro, se conectar com um mercado que você gosta, né, que faz sentido para você, que você vai ter tesão e prazer de trabalhar, porque a gente sabe que no final das contas aparecem muitos desafios, a jornada não vai ser fácil, e se não é uma coisa que você gosta, né, às vezes você acaba ficando no meio do caminho, né, acaba não encontrando razão e motivo para superar ali os desafios. É importante ter um planejamento, pesquisar tamanho de mercado, se o mercado está crescendo, se ele está caindo, se né, quem que é o público, né, se o produto que você está fazendo, né, que é um erro muito comum do empreendedor, é fazer produto para ele mesmo, né, ele tem a ideia e ele acha que porque ele ver sentido no produto, vai fazer sentido para todo mundo, mas às vezes não é assim, às vezes né? Às vezes acontece, às vezes dá sorte, mas enfim, é importante você ter um sonho, ser alguma coisa que você gosta e ter um planejamento por trás. Agora, a gente criou, aliás, a gente decidiu o que vai ser o produto, a gente decidiu qual que vai ser o mercado, né? E a gente criou ali um planejamento, um BP, a gente sabe quanto que a gente vai precisar de capital, aonde que a gente vai arrumar esse dinheiro, quanto que a gente vai precisar para os primeiros meses, qual que vai ser o break-even e tal. Próxima parte, vamos começar a dar forma para essa marca, né? Vamos para a parte de construção de marca, de identidade visual, de nome, que eu acho que é principal especialidade do Braga, né? O que é importante, Braga, nesse processo de construção de marca? Eu acredito que o primeiro ponto mais importante existem várias coisas que são muito importantes. O primeiro ponto mais importante é a personalidade da marca. Legal. Aí eu acredito nisso. Por quê? Porque na história ali do que você acredita, do que você gosta, do que você... Eu comentei, toca no coração, mas é basicamente isso. É aquilo que você se aproxima, aquilo que faz mais sentido para você como empresário estar comercializando, tem muita conexão com a sua própria vida. Aquilo que vai continuar ao longo do tempo inspirando você a continuar na jornada. Então, se a pessoa consegue
transmitir essa personalidade, essa mentalidade para uma marca, você tem ganhos muito maiores do que marcas que não fazem. Isso é perceptível. A gente consegue analisar ao longo da história de todo o marketing, assim, de vários mercados, em várias marcas, quando elas adotam metodologias de personalização com conexões humanas, você tem ganhos de valor acima da média de mercado. Aí você pode puxar vários índices, você pode puxar vários indicadores, SP500, enfim, vários indicadores que acabam demonstrando que marcas que adotam metodologias de psicologia, por exemplo, que adotam metodologias que trazem conhecimento humano, emoções na sua comunicação, conseguem ter ganhos maiores do que as marcas que não fazem. E em mercados, inclusive, extremamente competitivos. Né? Por exemplo, de commodities, mercados que é onde as pessoas olham e falam, poxa, mas isso é um produto comum, como é que eu vou me diferenciar? Você adotando a sua personalidade, que é o que torna um indivíduo único. As pessoas, os grandes especialistas conseguiram desenvolver metodologias que trazem esse tipo de ciência para o negócio, né? Esse tipo de técnica, esse tipo de comportamento. Esse seria o ponto 1, assim, em relação a onde a pessoa pode ter um ganho logo de início, logo de zero, vou criar minha marca, criei um negócio. A gente fala muito do mundo digital, né? Então, por exemplo, o DNVB, o Lucas citou DNVBs. Então, a empresa que é uma DNVB, que está 100% verticalizada no digital, não tem ponto físico, né? Tem a sua operação rodando no online, ela tem mais facilidade de fazer isso do que, por exemplo, uma empresa que exige que está dependendo de um ponto físico, né? Porque por vários fatores. Mas existem casos de sucesso que conseguem de empresas comuns que adotaram essa filosofia também e conquistaram o coração das pessoas. E na prática, assim, né? Como, por exemplo, vou construir a marca. O que tem de dica prática para eu pensar, por exemplo, no nome da minha marca e num logo da minha marca? Que é uma das primeiras coisas, né? Que a gente vai definir ali para construir uma marca. A marca tem que ter nome, tem que ter logo. Como que eu penso nisso? Bom, primeiro, basicamente é você entender o que é que você quer retratar. Eu acredito que é por aí, tá? A metodologia, assim, profissional, técnica, falando de dica prática, mas técnica beleza, vamos pegar um caso aqui, eu vou vender um cosmético, né, para mulheres. O que retrata a personalidade dessa pessoa que eu desejo atingir, esse meu público-alvo? Ela é uma pessoa mais jovem, mais comunicativa, ou ela é mais silenciosa? E aí, então, a gente começa a trazer esse ponto 1, que é a personalidade, certo? Então, todo o trabalho de comunicação, de marca, de logo, de branding, está associado à personalidade, ao comportamento do público. Porque essa marca, ela precisa se conectar com o público. Você falou que um dos grandes erros do empresário é criar uma marca para si. E aí é onde existe o grande risco de você errar. E errar feio. Então, para acertar, é entender que a marca, um negócio, ele é criado para as pessoas, para o público, para os consumidores. Então, entender profundamente, quanto mais profundo você se dedicar a entender o consumidor, melhor. Obviamente, você pode iniciar fazendo perguntas para aquelas pessoas, para os seus amigos, para os seus familiares, do que elas gostam, né? Mas o mercado é muito maior do que os seus amigos. Então, e as pessoas que estão ali em sua volta. Então, ao longo do tempo, você tem atualizações. Começo com... Então, vou vender, por exemplo, a gente estava citando o caso do cosmético para mulheres. Então, eu posso começar, obviamente, com o que vem na cabeça, é uma marca rosa e uma embalagem simples, vamos dizer assim, em relação a não muito poluída visualmente falando. E a partir disso, dependendo do que você vai desenvolver de linha, dando certo esse produto, você vai fazendo esse ajuste. Então, o ponto 1 é a cor, né? O tipo de cor que está associado ao produto de maneira mais
aceitável ao mercado. Então, assim, aquilo que realmente as pessoas estão mais acostumadas a aceitar. Isso você pode fazer uma análise dos concorrentes ou dos produtos que você acredita que sejam muito similares ou um produto de sucesso muito similar à sua marca. E você pode fazer uma coisa ali que complemente aquilo que a marca está fazendo. Então, se ela está fazendo um rosa clarinho, você pode fazer um rosa um pouco mais escuro, ou um rosa mais avermelhado e assim por diante, em relação à cor. Em relação a, além de complementar a cor, tecnicamente falando de design, a letra é muito importante. O estilo da letra, a tipografia, ele é muito importante. Então, se você vai falar para um público mais adulto, é mais interessante você trabalhar com letras mais sérias, dependendo do tipo de produto que você vai vender. Se você vai trabalhar com um público mais jovem ou que exige mais simplicidade na comunicação, então o estilo de letra tem que ser mais popular. Então essas duas coisas são essenciais, são os pontos principais. Resumindo, precisa de um designer na hora que você for criar a marca, porque assim, é o tipo de coisa que, né, o empresário comum nunca vai pensar. É claro que assim, né, quando a gente foi criar, por exemplo, a Denavita, como a gente falou de vitaminas naturais, fez muito sentido pensar numa cor verde, né? Sim. E eu acho que para Biziu deve... Como é que foi, Amor, com a Biziu? Não, eu queria contextualizar, eu já falo um pouquinho das cores, mas um pouco do que você comentou sobre ser um ponto muito importante, o principal, de você conseguir tocar numa emoção. Eu acho que não só é um ponto importante, como é um grande diferencial e uma oportunidade das nativas digitais nascerem, porque justamente elas são marcas mais velozes, e foi assim que a gente começou também, foi levantando uma bandeira e defendendo uma causa. Nós nascemos com o primeiro post, todo mundo que entrar no Instagram da Biziu tem lá até hoje, primeiro post, dia 20 de junho de 2020, é uma bandeira escrito autocuidado é cura. E essa bandeira, ela começou a viralizar entre os nossos amigos. Não existe, a gente ainda não tinha feito nenhuma campanha paga, nenhuma publicidade. Tínhamos influenciadores amigos que divulgavam a mensagem e não ainda o produto, que eles se identificavam com a causa, de dizer que autocuidado é cura. E o nome também veio daí. O nome veio da gente pensar, o que eu quero provocar com isso? Eu quero que as pessoas olhem no espelho e elas vejam mais delas. Se eu estou falando de autocuidado, que ela olhe mais para ela. Então, a sensação de você ao dobro, bis e u. Exatamente, da gente falar bis, quero mais e u de você. E aí juntou bis e u. E aí, se a gente está falando de pele, eu estou falando de todos os tipos de pele e da variedade que existe dentro do Brasil. Então, a Biziu nasceu com a paleta de cores de pele. E aí, por isso, ela migra, então, nesse universo, assim, dessa sensação do nome veio daí, as cores veio também dessa diversidade do Brasil de tons de pele, e muito em cima de uma causa, o autocuidado. Legal. E aí foi, assim, algo que gerou emoção nas pessoas, que conectou e fez elas compartilharem um propósito. Então, eu acho que tem um grande diferencial para as nativas digitais pensarem nisso e levantarem bandeiras, porque dentro de uma empresa, dentro de um corporativo gigante, você tem que convencer muitas pessoas para você defender uma causa. Agora, quando você está começando ali no digital com a sua marca, você levanta uma bandeira e defende uma causa, igual vocês com a Denavita, tornar a suplementação acessível, animal. Todo mundo vem entendendo a importância de suplementar, mas todo mundo tem dinheiro para suplementar? Não. Então, é muito legal a gente falar que as pessoas têm que suplementar, mas mais legal ainda é tornar isso possível. Legal. Então, é uma causa. E aí a gente levanta essa bandeira. Bacana. Legal. De fato, no caso da Denavita, o nome, eu confesso que não tem nada de legal. O Dena vem de natureza também. Legal. Né? Mas a gente descobriu depois. Depois. Você não tem... É verdade. Mas, assim, no momento do desenvolvimento ali do Brand Book, né, na hora que a gente estava pensando na missão, nos valores da marca, a questão do Brand Book, né, acho que você vai entrar, você consegue complementar um pouco mais, mas é justamente isso, é um manual ali, né? Legal. Acho Guia, que né? É um guia. Muitos empreendedores, talvez empresários, acabam não fazendo esse passo, né? No nosso caso, a gente fez posteriormente à criação da marca, mas foi um passo muito importante, né? Justamente ali para você se guiar, né? Criar essa cultura dentro da empresa. Então você tem ali documentado exatamente quais são os valores que a empresa tem, qual é a missão, tem que ser bem clara, qual que é o motivo, qual que é a personalidade da marca. Está escrita ali, né? Então, qualquer colaborador que acaba entrando ali, ele acaba tendo acesso a essas informações
e ele vai se guiar, obviamente, por ali, né? Inclusive o tom de voz, né, da marca que tá também nesse guia, nesse brand Entra book. muito mais, tem muito mais atributos ali dentro do que... qual que é o arquétipo, né? Aí é uma questão bem técnica, né? Mas que no final você acaba guiando toda a comunicação da empresa, né? Total. E acho que um pouco dessa personalidade que você comentou, porque assim, o tom de voz é isso, né? Se a marca ela vai falar com um público mais jovem, de repente ela usa uma gíria, ela pode usar um meme. Se é um público mais clássico, uma mulher ali 50 a mais, a gente tem que usar um outro tom de voz. Então esse guia, ele é importante para também atender bem o cliente, que faz parte do início da marca também. E em relação à parte estrutural, a partir do momento que você escolheu o nome da marca, quais são os próximos passos? Registro, compra de domínio, CNPJ? Obviamente que aí a gente tem que constituir a empresa na parte burocrática da vez, né? Então, obviamente... antes, eu acho que antes de decidir o nome, na realidade, decidir o nome, obviamente, que é muito complicado essa questão de registro, né? Então, assim, às vezes todo mundo quer ter bons nomes, né? E é muito complicado você, na hora que vai para o NPI ali, que é o órgão que regulamenta toda essa questão de registro, você achar bons nomes. É uma grande dificuldade aí nesse quesito, né? Obviamente, depois que você conseguiu chegar nessa conclusão, obviamente, depois você vai constituir a sua empresa ali, né? E aí vai para a parte de tecnologia. Então, quando a gente fala em marcas nativas digitais, a gente precisa começar a pensar aí, obviamente, compra domínio, e aí a gente vai se deparar aí com diversas ferramentas no mercado. Legal. Isso é muito legal você falar, porque eu acho que as pessoas, elas pensam assim, eu vou criar uma loja online, um site, assim, achando que é algo simples, e assim, dá pra fazer isso, mas não é um jogo, assim, grande, né? Não dá. Não é bem assim, né? Não é bem assim, você não consegue gerar faturamentos milionários, criar um grande case só com uma lojinha que você abriu ali e acha que é isso, então é legal. Então, eu acho que essa parte, de fato, é muito importante e poucas pessoas se preocupam, né? Ou sabem, né? Ou sabem. Eu acho que o desenvolvimento, a escolha de uma tecnologia ali, ela está muito atrelada ao seu plano de negócio, né? Existem pessoas que vão ter um investimento inicial baixo, como tem pessoas que acabam tendo um investimento maior, né? Então, assim, obviamente, quando você vai para o mercado aí buscar pessoas como o Braga, por exemplo, vocês vão se deparar aí desde um freelancer ali, que você consegue encontrar dentro de plataformas como Workana da vida, 99 Freela, enfim, existem diversas, né, que você consegue fazer uma coisa muito mais simples, como você pode ir para algumas agências, boutique, que você vai pagar 50, 60, 100, 150 mil reais para o desenvolvimento de uma marca, né? Mas isso está completamente atrelado ao seu plano de negócios. Obviamente, quando você vai investir 60 mil reais só num brand book de desenvolvimento de marca, provavelmente você deveria contemplar isso no seu plano de negócio, que você teria que ter um valor muito maior para o investimento em tecnologia, obviamente muito mais em marketing posteriormente, para você conseguir fazer um plano de negócio que tudo isso se pague dentro de um período aí estipulado dentro do seu plano de negócio. Parte desse princípio. Então, as ferramentas que estão disponíveis hoje no mercado, ela tem que atender, existe várias ferramentas boas, e existem ferramentas boas de acordo com o seu momento. Né? Legal. Então, assim, eu posso falar alguns nomes aqui, mas existem ferramentas que são excelentes, aí, ferramentas de entrada, como uma Nuvem Shop, por exemplo, como uma Convert, que é mais focada em moda, né? Como você pode fazer uma loja muito mais robusta em Shopify, em Vtex, por exemplo, né? Existem diversas outras aí, né? Mas aí cada um no seu momento. Obviamente que se você for usar uma tecnologia hoje, numa Shopify, que ela é extremamente robusta, ela é uma open source, você consegue ter ali a flexibilidade de fazer o que você quiser dentro do e-commerce. Mas, obviamente, quando você opta por escolher uma ferramenta dessa, você vai precisar de profissionais mais qualificados, você não vai ter tanta autonomia, enfim, tem toda uma complexidade ali que você vai precisar talvez de um desenvolvedor, e isso vai ter um custo elevado. Volto no plano de negócio. Você investiu na sua marca, você investiu em tecnologia, tem que ter uma verba agora para o marketing, né, para mídia, plano de mídia, para investir
em influenciadores, como a Carol bem falou, como em mídia, justamente para você conseguir tracionar essa roda e, obviamente, conseguir pagar esses investimentos. Como você pode começar menor com outras ferramentas aí de entrada que também funcionam, são boas e você traciona de uma outra maneira. Acho que a grande dica aí é que você tem que separar aí pelo menos metade do seu plano de negócio para mídia. E eu vejo muitos empreendedores que acabam investindo tudo ali no desenvolvimento da marca e às vezes não tem nem para fazer um e-commerce minimamente viável ali com... O que é um e-commerce minimamente viável, na tua opinião? Bom, as pessoas acabam, às vezes, fazendo o e-commerce de uma maneira meio que... de uma maneira secundária, né? Pensa muito no desenvolvimento da marca e acaba não levando pontos importantes dentro do e-commerce. Então, assim, quando a gente analisa um e-commerce, né, que são estratégias de CRO, né, otimização de conversão, todos os pontos que vocês imaginarem são importantes. Vocês têm que pensar que cada pessoa que chega ali no seu e-commerce, ela é possível de converter. Né? E cada um tem uma dificuldade ali, né? E cada um toma decisão diante de um ponto. Então, assim, eu posso trazer vários exemplos, mas, por exemplo, você direciona hoje, eu vejo muitos e-commerce que é o mais comum que a gente acaba pegando lá, né? Primeiro, as pessoas direcionam um tráfego para home, por exemplo, para homepage ali, a página principal, né? Bom, ali não é nem o local adequado, né, para ser direcionado um tráfego. Obviamente que e é o lugar que as pessoas mais se preocupam, impressionante. E normalmente é o lugar menos acessado que menos converte. Então faz uma home maravilhosa, assim, se preocupa com isso. Aí você começa a entrar dentro da página de produto, extremamente simples, com descrição faltando. Assim, não tem o mínimo dentro de uma página de produto. Se eu fosse dar uma sugestão, se preocupe com as páginas de produto e muito menos dentro de uma home. Né? Fazer páginas de produtos descritivas, né? Não somente com textos, né? Visualmente, onde você vai conseguir mostrar para o seu cliente visualmente todos os benefícios ali. A gente usa um termo DSB, que é dor, solução e benefício. Né? Deixar isso evidente ali dentro. E, obviamente, questões extremamente relevantes. Né? Mostrar ali quanto vai custar, né? Como que funciona o seu parcelamento, quais são as suas formas de pagamento, né? Provas sociais, obviamente, é muito importante, né? Qualidade de foto, vídeo, né? Quando possível. Quanto mais explicativo, quanto mais completa for a sua página de produto, tenho certeza que a sua taxa de conversão vai aumentar consideravelmente. Depois a gente pode falar um pouquinho mais aí dessa questão de e-commerce, de performance, que é muito importante, de fato. Só para complementar o que o Lucas falou e assim, completar a resposta de como criar uma marca, que é o mais importante. Muitas vezes uma marca começa com um único produto. Então as pessoas podem estar imaginando que, nossa, eu vou criar uma marca com 50 produtos, etc. Tem marcas que começam e hoje obtêm um grande sucesso com um produto. Começaram com... Mas que começaram com um. Super Coffee é um ótimo exemplo, né? A própria Carol, né? Ela ficou muito tempo só com o preenchedor, né? Então tem muitas marcas que às vezes a audiência não consegue compreender. Nossa, eu vou criar uma marca, eu preciso ter um catálogo. Muitas vezes não. Você pode começar a sua marca no digital e esse é o grande diferencial de uma marca DNVB, é a capacidade de obter escala em pouco tempo com um único produto. Se a marca, obviamente, atender os anseios, as necessidades, saber se comunicar, como o Lucas falou, numa página de produto, num tipo de campanha, anúncios atraentes, como você comentou também, as pessoas começarem a comprar e começarem a mandar os seus reviews, seus comentários, suas avaliações, na parte de influência, os influenciadores conseguirem transmitir a mensagem, tocarem o emocional das pessoas, as pessoas se sentirem confiantes em que aquilo realmente é um produto confiável, né, que vai trazer os benefícios que está sendo prometido. E a partir disso, a partir dos primeiros níveis de sucesso, a marca começa a ganhar corpo. Então, vai falar de design, a gente fala de investimento em branding, a gente fala em investimento em e-commerces robustos, mas a grande maioria das DNVBs começaram
com um site feio, com uma marca feia, com um produto feio, com um rótulo feio. A partir do primeiro resultado é que ela toma forma e fala, opa, peraí. Mas, obviamente, se você começa com todos esses pré-requisitos necessários no dia 0, no dia 1, né, no D1, você tem muito mais possibilidades de crescimento mais em alta velocidade do que quem começa de qualquer maneira. Então, eu queria complementar falando isso, que as marcas podem, no digital, obterem maior sucesso se começarem certo, né, com um design bacana, com um e-commerce legal, com uma landing page bem comunicativa, com um squad ali de influencers eficientes, com um Instagram bem trabalhado. Muitas marcas às vezes nem tem e-commerce de fato, trabalham com venda apenas pelo WhatsApp e Instagram. Então, hoje o cenário para a criação de marca é muito mais positivo do que há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, onde você tinha que começar realmente com material gráfico, com fazer publicidade através de outdoor. Hoje não. Há 10, 15 anos atrás era assim. Hoje, né, nos últimos 5 anos, você teve uma ruptura muito grande no mercado, né, uma disrupção muito grande no mercado, onde você que é empreendedor, que tem uma marca, tem ganhos expressivos muito mais rapidamente no digital. E no final das contas é o que a gente sempre fala, né? Eu gosto de enfatizar, para que as pessoas não fiquem apegadas a uma forma de fazer, né? Porque em relação à estrutura de site, por exemplo, Carol começou com um site de 100 mil reais. A gente começou sem site, né? A gente criou um produto, você falou, né, de preferência um produto bonito e tal. Na época eu achei bonito. Hoje eu olho para a embalagem que a gente tinha e acho ela horrível. Mas a gente começou com um produto ali mais ou menos. Começamos no marketplace, né, para ver se teria venda, para validar. E depois de alguns meses, acho que uns 3 meses pelo menos, que a gente foi criar um site. Quer dizer, que nem era site, né? Pelo que você me fala, uma landing page. Vendemos pela landing page por um tempo. E depois de quanto tempo que a gente foi ter um site? A gente sentiu a necessidade de um cross-sell entre os produtos. E aí sim, a gente fez nosso primeiro e-commerce ali também provisoriamente ali, depois de acho que 2 meses. Tá. E aí sim a gente viu que a gente validou o projeto, né? A gente conseguiu de fato validar e viu que a gente necessitaria de um e-commerce mais robusto. Mas mesmo assim demorou aí mais uns 3 meses aí para de fato ele sair, né? De ferramenta, assim, para eu trazer um pouco aqui para a prática do que eu vivi também, a gente começou de uma maneira, assim, bem... Eu acho que a gente sempre brincava na mesa de sócio, a gente falava, com uma empresa de TI, né? Então, tem sempre tecnologia. Mas eu lembro, assim, de forma prática, a gente tinha, assim, uma boa estrutura de site mesmo, um blog dentro do nosso site, porque a gente sempre trouxe esse viés muito de conteúdo, então a gente escreve constante, assim, a escrita de matérias para a gente conseguir colocar os produtos dentro dessas matérias, mas conscientizar o mercado também de como cuidar da pele, de como fazer o seu próprio autocuidado. Então, era um blog, era o site um pouco mais robusto, e aí a gente já tinha uma plataforma de atendimento, já pensando que, né, em sincronizar, o meu cliente vai vir do Instagram, o meu cliente vai vir, nem tinha o TikTok, o meu cliente vai vir do Facebook, como ele vai falar comigo, e eu centralizo todo o atendimento. Então, assim, basicamente, para quem não tem ainda uma plataforma de atendimento, é uma maneira de você conseguir centralizar todos os pontos de contato, como o cliente fala com você na internet, e você, que vai ser o seu time de atendimento no começo, ou uma pessoa, consiga responder de maneira mais rápida. Então, a gente tinha isso de ferramenta e o traqueamento. Então, como a gente já começou muito assim, poxa, a gente... E quando eu falo a gente começou, assim, a gente não tinha dinheiro para investir no marketing, que você até falou isso que as marcas fazem, né? A gente começou no orgânico ali, tentando vender e criando conteúdo. Mas a gente já tinha um sisteminha ali preparado de, poxa, eu vou conseguir criar um link, eu vou conseguir criar um cupom para o influenciador. E aí era a PowerPoint, apresentação embaixo do braço e conversando com influenciadores para convencer eles de vir num programa de comissionamento. Legal. Bom, a gente já entendeu o mercado, a gente já criou a marca, escolheu o nome, registrou, comprou domínio. Já estamos com a estrutura pronta de um e-commerce, né? Agora tem que começar a vender. Né? E aí entra a parte de marketing. Existem algumas formas, né, que
que são as mais populares, né? Desde do tal do tráfego, né? Que é um tipo de marketing de publicidade paga, né? Marketing de conteúdo, marketing de influência. Eu ia perguntar por onde começar, eu acho que tem várias maneiras, né? Mas como você começaria? Assim, até voltando só um passo antes, eu acho que antes de a gente começar de fato aí todo esse trabalho de mídia, né? A gente tem que se preocupar com mais alguns pontos que são extremamente relevantes. Quando a gente fala, obviamente, acho que o nosso papo aqui vai concentrar muito em e-commerce e em marcas online, né? Mas a gente tem alguns passos importantes aí antes de fazer o tráfego. De fato, eu acho que tanto independente do canal, se você vai direcionar um tráfego de influência, como utilizar uma compra de mídia no Facebook, Google, enfim, independente de todos esses. Então, assim, é muito importante você estruturar hoje uma coisa extremamente relevante, é o frete no Brasil. Então, assim, é importante você ter, além do seu e-commerce, você ter um sistema de gestão por trás disso, né? Que são os ERPs, né? Porque senão você não vai conseguir fazer essa gestão e vai ter problema depois de você começar a vender, né? Então essa estrutura de tecnologia é importante. Então você tem que ter, obviamente, um ERP. Lá na frente, numa escala, você tem que ter um WMS, que é um sistema de gestão de estoque, mas com o ERP ali você já vai resolver o seu problema inicialmente, né? Escolher uma boa ferramenta de logística, que existe muitas no mercado hoje, justamente para você conseguir ter um preço frete competitivo, porque isso vai impactar na hora de você trazer esse tráfego e cobrar um frete caro hoje, principalmente com os marketplaces aí, cobrando praticamente frete grátis para todo local. Você tem um e-commerce lá e quer cobrar R$30 no frete. Obviamente que isso vai diminuir muito sua taxa de conversão. Obviamente que o e-commerce ele é um pilar, são 3 pontos que sustentam o e-commerce. São as pessoas, que é o CPS, que a gente fala que é a seção, né? A pessoa, o ticket médio e a taxa de conversão. São as únicas 3 coisas que você consegue mexer dentro de um e-commerce. Legal. Né? Então, a taxa de conversão, o frete ele vai impactar ali consideravelmente. Né? Esse é o primeiro ponto. Um outro ponto que é muito importante de se preocupar antes disso são os meios de pagamento. Né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado na tomada de decisão do meio de pagamento, porque existe muitos meios de pagamento que acabam não aprovando as suas compras, né? Não vou colocar nomes aqui, mas enfim, se preocupem com o seu meio de pagamento, né? Negocie bem essa parte, né? Tentem que dentro do seu plano de negócio, é uma dica importante aí, que você receba no menor prazo possível esse valor de volta, porque senão você vai ter problema de fluxo de caixa ali na frente quando você estiver escalando. Né? Esse é um outro ponto. O que mais aqui dentro? Esses 2 pontos são bem cruciais, eu acho que tem que ser solucionados antes de ir pro frete, frete, gateway de pagamento, checkout. O checkout também. Obviamente que quando a gente fala de algumas ferramentas, tem que tomar muito cuidado com o checkout, né? A gente fala de Shopify ali, o Shopify é uma ferramenta que a gente utiliza, né? É uma ferramenta americana, né? Então, assim, a hora que você analisa o checkout e você enxerga o nativo deles para o Brasil, ele está adaptado para os Estados Unidos, né? Quando você traz para o Brasil, tem alguns problemas ali que você tem que ficar esperto. Obviamente que outras ferramentas que são nacionais já se preocupam muito com o checkout, mas obviamente que um pilar muito importante é o ticket médio. Então você tem que buscar ferramentas que você consiga trabalhar, principalmente ali, order bump, que a gente chama, um compre junto, né? Estrategicamente, um upsell, justamente para você conseguir subir o seu ticket médio. Isso são pontos bem importantes, né? E aí sim a gente vai para a mídia. Bom, você está com a sua estrutura tecnológica funcionando, né? E-commerce bem estruturado, você está com uma boa política de frete, você tem um bom parcelamento ali para o seu cliente, você tem um site rápido, né? Enfim, está tudo funcionando. Aí sim a gente vai pensar em mídia. Né? E até aproveitando o gancho que você falou do ticket médio, né? Hoje em dia, eu acho que isso varia, né, de produto para produto, acho não, com certeza varia, mas existe um custo, né, para você fazer um trabalho de tráfego pago, né? E eu acho que eu ouvi falar e até alguns clientes de mentoria que a gente estava analisando, teve um outro que se olhou e falou assim, esse aí pode ser meio desafiador porque o produto é muito barato. Exatamente. Existe um preço mínimo
que a gente deve buscar de um produto para esse produto ter a possibilidade de ser trabalhado dentro de uma campanha de tráfego? Aí a gente tem que analisar um pouco de nicho, tá? Uhum. Porque a hora que a gente vai para as mídias, para comprar mídia, basicamente, comprar mídia é comprar tráfego, comprar acessos, né? E aí você tem que entender um pouco a competitividade do nicho, do mercado, né? Então, assim, por exemplo, o nosso, aqui no caso da Denavita, que é suplementos e vitaminas, né? É extremamente competitivo. Então, eu tenho que fazer essa análise. Se ele é competitivo, provavelmente seu custo de um acesso no seu e-commerce, ele tende a ser bem alto. Se ele tende a ser alto, obviamente que você precisa de um ticket médio um pouco maior para você conseguir justificar. Então, se cada 100 pessoas que entram no seu site, seu custo por acesso é alto, se você não tiver uma boa taxa de conversão em um ticket médio alto, as contas não fecham. Cosmético também é competitivo, mas é um pouco menos. Então, como que a gente analisa isso? Se eu ver o meu custo por sessão, que assim, você não pode olhar, as pessoas analisam lá o custo por clique. E o custo por clique não é verdade, tem que ser o custo da pessoa que entrou na página mesmo. Ah, né? Legal. Porque existe muita quebra aí, não é o clique, né? Às vezes você está fazendo um anúncio ali meio utilizando que nem tá hoje em dia aí com as pessoas caindo, aqueles hooks que a pessoa cai e você chama atenção, mas você está chamando a atenção às vezes da pessoa errada, né? O gancho, aí você diminui o seu custo de aquisição, o seu custo de CPS, só que você está dando um clickbait ali, não é verdade aquilo. Aí a hora que você vê, a pessoa nem entra e já sai. Então, assim, tem que ser o custo real, né? Da pessoa que visualizou a página. Bom, esse é o primeiro passo, né? Bom, agora, quando a gente analisa alguns segmentos competitivos, né? E ainda tem um ticket baixo, aí me preocupa. Então, assim, o que é um ticket bom, né? Eu acho que o mercado tem esse ponto, assim. Um ticket aceitável hoje, dentro de uma média de mercado, a gente está falando acima de 160, 170 reais, né? Porque no momento que, às vezes você até consegue ter tickets, tem projetos com tickets mais baixos, mas provavelmente ele não escalou o suficiente, né? Para o custo de aquisição ser considerável ali, né? Então, um custo de aquisição hoje, aí você tem que fazer uma proporção. Quanto que é o nosso custo de aquisição hoje? Hoje o custo de aquisição nosso ali está em torno de 52, 55 reais. 52, 55. Quer dizer que se o produto custa 50 reais, já não fecha a conta. 60, 70 reais já não fecha a conta. Exatamente. Entendi. Obviamente que ali a gente tem um retorno sobre o investimento de ROAS 4, por exemplo, mas isso também não quer dizer muita coisa. Obviamente que você tem que fazer toda essa análise lá no seu plano de negócio. Então, assim, a gente se depara com muitas pessoas que eu faço algumas perguntas, mas qual que é o seu markup? Isso é importante. Qual que é o seu custo de produto? Porque isso que vai te balizar na hora de você definir qual que é o mínimo que você vai investir para ter um retorno e fechar as contas, né? Então, assim, parece que tudo volta no plano de negócios, né? Então, assim, você tem que ter isso muito bem desenhado. Justamente para você ter a precificação correta, você entender qual que é o seu retorno mínimo para estar pagando essa conta, né? E no final... E a gente entende, né, por que a maioria das empresas que abrem, né, dos negócios que começam, fecham. Porque né? é complexo e porque tem muito problema para resolver além do financeiro, né? Porque, assim, é realmente uma ciência, né? Uma São ciência. várias variáveis que devem ser consideradas, né? E colocadas ali no plano na hora de entender quanto que você vai precisar investir, em quanto tempo que você vai ter um retorno. E é engraçado você falando tudo isso de site, pensar no custo do clique, de aquisição e tal. Eu não sei se você lembra, mas quando a gente juntou a operação, eu tinha acabado de fazer um site. Sim. Você lembra daquele site? Sim, sim. Eu falei, vou começar a vender pelo e-commerce. Aí liguei para um amigo meu que tinha agência, falei, cara, eu preciso do e-commerce. Ele, para quê? Para vender suplemento. Quanto que dá para fazer? Ele falou, cara, dá para fazer 3 mil, 5 mil, 10 mil, depende do site. Eu falei, não, 3 mil acho que tá bom. Paguei 3 mil, recebi o site. E assim, ia começar a subir produto, mas sem ter noção do quem que era meu público, de quanto que eu ia ter que investir em tráfego, né, de qual que ia ser meu custo de aquisição, de quanto que tinha que ser meu markup para a conta fechar. Então, eu acho que uma lição importante que a gente tira aqui é que se a pessoa não tem esse conhecimento, ela tem que buscar ajuda, né? Seja um sócio,
como foi o meu caso, né, seja contratar um profissional. Ou né? uma mentoria, né? Ou de uma quem mentoria. já percorreu. Exato. E aproveitando o gancho é aí que a gente entra, né? Para quem não sabe, hoje a gente tem, somos aqui 4 sócios, né? Do AMP, que é o acelerador marca própria, onde a gente pega justamente, principalmente empresas, operações que já estão rodando e que querem acelerar, que querem escalar, e a gente ajuda essas empresas a fazerem isso com estratégias de e-commerce, não só estratégia de campanha, mas melhorando parte estrutural de e-commerce também, marketing de influência, né, que é a especialidade da Carol. A gente pode entrar também em branding, em posicionamento, que é mais especialidade do Braga, marketplace, né? Então é isso que a gente faz hoje. A gente te ajuda a escalar no digital, e se você quer começar uma marca, quer criar uma marca também, a gente pode te ajudar com esse trabalho. Em algum lugar aqui nessa tela, inclusive, vai aparecer um QR Code. Se tiver dúvida, fica à vontade. Esse QR Code leva direto para o meu WhatsApp. Tá? Então fica à vontade para mandar mensagem e, enfim, tirar todas as suas dúvidas. Então, falamos também já de marketing. A gente falou muito da parte estrutural, né? Na verdade, falamos um pouco de tráfego. E quando, já eu quero ir para influenciadores, agora, quando também que eu devo pensar em marketing de conteúdo? Que horas que eu começo com um e-mail marketing? Bom, o marketing de conteúdo vai ser um pilar importante para a Carol. Acho que ela é até um pouco mais especialista nisso, mas é um pilar muito importante para você conseguir, porque assim, não adianta existe uma jornada, né? Uhum. Então assim, hoje a gente faz todo o plano de mídia. Primeiro, definir se vai fazer Google Ads, se vai fazer Facebook Ads, se vai fazer influência, enfim. Cada canal tem que fazer essa análise de acordo com o nicho, de acordo com o produto, com a marca. Obviamente que a gente sabe, só contextualizando, o Google é mais intencional. Quando você tem uma intenção clara de compra, é Google. Quando você vai para as redes sociais, é uma coisa mais de desejo, né? Aí tem que entender um pouco do seu produto, e ali você vai fazer a distribuição do que você tem disponível para a mídia, né? Obviamente, quando a pessoa tem o primeiro contato com a marca, ela dificilmente você vai converter de primeira. Ela vai fazer uma jornada, né? E por isso é muito importante a questão das métricas, do traqueamento. Legal. Né? Então você tem que estar com o seu site todo mapeado. Né? Existem várias ferramentas. Obviamente o Analytics é o mais famoso aí, né? Onde você consegue analisar exatamente por onde o cliente percorreu, se ele saiu, se ele veio pelo Facebook, passou no Instagram, enfim, você consegue fazer todo esse mapeamento por ali. Então isso é extremamente importante. Então a partir do momento que ele tenha primeiro contato com a marca, é muito comum depois ele ir para as redes sociais. Né? E aí que entra toda essa estratégia de conteúdo. Né? Então assim, obviamente que você tem que entender muito bem, acho que volta lá no começo do nosso papo, você tem que entender muito bem seu público-alvo, né? As pessoas, a gente até brinca, né, que as pessoas acreditam que o público-alvo é só você saber idade, gênero e cidade, onde mora e idade. Não é só isso, né? O que é público-alvo? Então, para nossa audiência, vai, Dom, pergunta aí. Não está perguntado, pode responder. O público-alvo, ele vai muito além de questões demográficas, né? Que a maioria das pessoas acreditam, né? O público-alvo, você tem que entender comportamento, relações comportamentais, o que a pessoa gosta, qual que enfim, acho que tem diversas pesquisas. Como que é a rotina, né, da pessoa, quais lugares ela frequenta. Tem muitos pontos que envolvem aí comportamentais, mas emocionais. Um exemplo, assim, às vezes o que a pessoa fala, público-alvo, faixa etária, se é homem ou se é mulher, e em que cidade que ela mora, né, ou região. Não é só isso, o público-alvo é você realmente desenhar ali, né, tentar trazer uma persona que a gente fala, conseguir materializar ela. Então, ela é a Maria, ela tem 33 anos, ela mora em São Paulo, ela é casada, ela tem 2 filhas, ela gosta de cachorro, prefere cachorros do que gatos. Natureza ou praia? Praia. Música romântica ou uma música eletrônica? Então, assim, é a maestria de você entrar um pouco na personalidade em si das pessoas, porque essa forma que você conseguir entender, quanto mais você conseguir entender quem é o seu público,
melhor vai ser o seu conteúdo. E a gente vive hoje numa era de informação, num excesso, as pessoas são assediadas por muitos conteúdos, quem dirá uma publicidade que ela nem quer quando ela está passando um tempo ali no Instagram e na rede social dela. Então, se a gente consegue criar um relacionamento, e o relacionamento você cria quando você consegue ter afinidades com aquela pessoa. A gente é amigo de pessoas que a gente tem afinidade. Então, uma marca, ela traz isso também. Uma boa criação de um conteúdo, entendendo a persona, o seu público-alvo, consegue fazer isso. Aquele conteúdo, ele é tão natural, tão nativo, que a pessoa se sente pertencente. E aí ela quer seguir. É muito mais difícil uma pessoa seguir uma marca do que seguir um amigo. Então, como marca, você tem que ser um amigo, um humano, criar esse relacionamento. E aí é o marketing de conteúdo. Eu acredito que se o empresário consegue fazer isso desde o início, Legal. o dia 1 dele é conteúdo. É isso aí. Entendeu? O branding dele é conteúdo. Não é embalagem, não é um site, não é um e-commerce, não é coisas mirabolantes, complexas, difíceis, caras de fazer. Ele pode gerar o conteúdo dele de forma orgânica nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no TikTok, e se conectar com o público de forma profunda, de forma assertiva, que vai fazer com que o negócio dele tenha sucesso e eficiência, e escala e lucratividade. E a partir daquilo que ele fez, ele usa os melhores conteúdos, as melhores narrativas para levar para o mundo do tráfego pago, levar para o mundo de trazer mais pessoas ainda para sua landing page, para sua página de produto. Então, conteúdo se dá assim, em que estágio, em que momento? No dia 0, cara. Antes, né? Antes, o que no eu dia vou... menos 60. Que vai vou criar um começar a negócio para quem, desenhar, o né? que eu vou dizer para quem vai comprar esse produto, de que forma que eu vou me comunicar, aí conectando com o tom de voz ali que a Carol comentou. Eu vou ser simplesmente mais uma marca que vai fazer propaganda, que vai interromper. Então, pro digital hoje, se a pessoa continuar pensando dessa forma, como empresário, não é só, tem um site e agora, ou um negócio digital, uma marca digital não é ter um site, ou ter uma landing page, ou ter um produto, é você ter um modelo de negócios que faça com que as pessoas que estão no digital, que é a grande maioria das pessoas, prestem atenção no que você tem para dizer, no teu conteúdo, na tua marca, e através daquilo que você tem a dizer, elas depositem confiança, se acostumem a ter você como uma pessoa do relacionamento, que no caso vira um amigo. E a partir desse ponto, aí eu vou citar uma métrica aqui, 10, 12 pontos de contato, 10, 12 vezes escutando, vendo o seu rostinho, escutando a sua voz, vendo o que você está falando sobre aquilo. Ela pode ser que sim, mas também pode ser que não. Clique no botão e vá para sua página para conhecer aquilo que você está oferecendo. Então, conteúdo é isso, né? Hoje o marketing para uma DNVB, para uma marca no digital, é a marca digital. Entendeu? É o conteúdo. Então não adianta eu vou fazer esse anúncio, vou fazer um site robusto, vou ter uma operação. A marca hoje digital é conteúdo. Legal. E o tal do marketing de influência, Carolina? Por que o marketing de influência hoje em dia, e principalmente quando a gente fala de DNVBs, né, de marcas que trabalham principalmente no online, né, no digital, por que o marketing de influência é tão importante? Não só para branding, né, para construção de marca, mas também para fomentar a venda. Porque assim, o marketing de influência ele é uma maneira de distribuir uma mensagem, de distribuir esse conteúdo e o seu produto e alcançar mais pessoas. E eu acho extremamente genial usar os influenciadores a favor da sua marca e criar esses relacionamentos com eles também. E essa é uma das coisas que eu defendo muito. Eu falo assim, quais são os influenciadores que mais vendem pra mim? Aqueles que eu tenho mais relacionamento. Antes de vir pra cá, eu tava numa reunião de 2 horas com uma influenciadora e rindo e blá, 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 e conversando. Faz 4 anos que ela tá comigo. Entre indas e vindas, a gente até brinca, tudo novo de novo, que vem lançamento aí. Então, esse relacionamento e o que é extremamente valioso, sim, ele vai gerar uma venda no final, mas as pessoas precisam entender que o influenciador,
Ele é uma pessoa que está se conectando com outras pessoas e fazendo um trabalho diário e massivo de criação de conteúdo antes da sua marca chegar. Então, ele tem ali uma comunidade de pessoas que acreditam nele e ele tem uma credibilidade com aquelas pessoas. Quando aquele influenciador fala da sua marca, ele está defendendo a sua marca. Ele está dizendo, ei, audiência, confiem, né? Porque eu uso, né? Transferindo a credibilidade, transferindo a experiência, que eu acho isso muito valioso. Assim, as pessoas, quando elas vão comprar um produto, um novo serviço, elas têm medo de investir naquilo que elas não conhecem. Então, se o influenciador está falando para ela que é bom, que ele usa, e também está explicando mais sobre os atributos do produto, que faz, para quem é, essa mensagem já chega de forma muito mais clara, então você consegue gerar credibilidade, conscientização, fazer as pessoas considerarem o seu produto que até então elas nem conheciam, e aí sim chegar numa conversão. Aí existem influenciadores que conseguem encurtar esse caminho e serem mais rápidos na conversão e têm estratégias para isso. E tem influenciadores que demoram um pouco mais, mas tem o seu papel e a sua importância dentro da estratégia. Então, uma coisa que eu gosto de dizer, todos os influenciadores, os tipos de influenciadores, desde celebridades, influenciadores de alcance, de awareness, até um nano influenciador e um cliente, que pode ser um influenciador, ele é importante, ele tem seu papel na jornada. Então, a gente precisa pensar o influenciador, primeiro de tudo, assim, uma maneira de distribuir a mensagem, de te ajudar a criar relacionamentos com mais pessoas, de chegar naquelas pessoas. Eu lembro nisso, quando eu criei minha marca, assim, quem era eu na fila do pão? Eu tinha uma inovação, mas como que as pessoas iam dar credibilidade? Eu tinha uma história de 10 anos de indústria, mas como eu ia chegar nessas pessoas? Então, os influenciadores abriram a porta da internet para mim e falaram assim, eles trouxeram o público. Eu precisava falar do meu produto. Eu acho que isso é muito legal para trazer para o empreendedor. Ele falar do produto dele, porque as pessoas gostam de conhecer quem está por trás, e eu acho que isso é ouro das nativas digitais. Vai comprar de uma L'Oréal, do Unilever, tenta lá falar com o dono. Como é que você chega nele? Se você tem uma reclamação, um questionamento ou uma possível melhoria. Agora, é possível chegar no Lucas, no Dom, no Braga, na Carol. E isso cria o relacionamento. Então, assim, primeiro de tudo, é uma maneira de distribuir a sua mensagem, vai te ajudar a gerar consideração, vai te ajudar a gerar conhecimento e, então, a conversão. E recompra, tá? Porque se você continuar por um longo tempo com alguns influenciadores que são de recompra, você também mantém ali uma previsibilidade da sua receita. Eu acho que, só complementando, que eu acho que é muito importante aqui, até para todo mundo que vai estar nos acompanhando, essa questão da influência, né? Legal. Muitas pessoas acabam não tendo resultados imediatos com a influência e acabam acreditando que a conversão ela tem que acontecer ali no D1, um dia depois, 2 dias depois. Então é muito importante entender a jornada do cliente. A gente conversou bastante sobre isso, né? A influência hoje, ela acaba sendo um topo de funil, né? É o primeiro contato que a pessoa tem com a marca. Da mesma maneira que eu enxergo a influência como campanhas de topo de funil para a pessoa estar conhecendo de fato a marca, né? O YouTube é a mesma maneira. E poucos empresários, poucas marcas trabalham o YouTube da maneira correta. Legal. Porque só olha para o YouTube como fonte. Bom, não converte, não funciona, né? Mas se você tem isso muito bem traqueado, volta lá a questão. As pessoas só veem last click, né? E você tem que ver first click também. Bom, você tem que entender muito bem a jornada do seu cliente. Então a gente olhando, né? A gente vê que um resultado imediato ali da influência, talvez não. E cada vez tá mais difícil, mais né, difícil, Carol? Tá cada vez os números. Mas se você analisa da maneira correta o seu funil de venda, você vai ver que se você analisar o first click, muitas vendas vieram dali. Então eles chegam pela influência e aí ele vai ter o tempo dentro da jornada para ele comprar com a sua marca. Às vezes ele vai ter que ser reimpactado 4, 5, 6 vezes. Às vezes ele vai demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses para comprar de você. Então é muito importante você entender essas métricas, né? Qual que é a jornada do seu cliente? Legal. Né? O YouTube é a mesma coisa. Às vezes você analisa ali de bate-pronto, não funciona. Primeiro que a gente está com um problema muito sério com questão de cookies, né? Os cookies de terceiros. A gente não está com... Esse traqueamento vem se perdendo cada vez mais devido às políticas de privacidade, né? A gente fez aí um estudo recente, a gente viu um estudo recente que 40% do que marca ali no gerenciador de anúncios, por exemplo, não marca corretamente.
né? A gente viu, tem outras métricas ali que uma janela atribuição, depois de 10 dias o gerenciador não atribui mais a conversão. Então a gente tem que buscar alternativas que a gente vem buscando. Existem ferramentas no mercado aí que você consegue traquear de uma maneira mais assertiva para de fato você analisar o que é first click e o que é last click. E você entender que às vezes muitas vendas estão vindo através da influência e você está fechando a torneira ali só por ver um resultado a curto prazo, né? Muito legal isso. E às vezes eu vejo que as pessoas erram muito, assim. Tem muita gente que a gente conversa. Esses dias eu até falei isso no podcast. Eu falei assim, tem muitas pessoas que fazem influenciadores e se frustram. E elas fizeram errado, simplesmente assim. Eu respondo, é normal. Mas assim, você precisa entender que você como empreendedor ou você como profissional precisa ter o seu papel ali de evolução e de conhecimento desse mercado, que é um mercado, assim, analisar métricas de influenciadores, fazer com maestria, é um mercado novo. Então as pessoas fazem, se frustram, investem dinheiro, mandam produto e deixa solto com o influenciador e aí não tem resultado e fala, mandei o produto e o influenciador sumiu. Hoje mesmo eu ouvi isso do meu mentorado. Aí eu falei, então me conta como é que você fez esse processo. E aí, quando ele me contou o processo, então deixa eu te contar como amarrar esse processo e fazer numa jornada para que ele não suma quando você enviar os produtos. Então, é muito da pessoa também entender que é um processo, assim, o seu relacionamento como marca com o influenciador, ele ali no final é uma pessoa do seu time. Então, você precisa criar um processo para isso acontecer da melhor forma, para gerar essa venda e você como marca ajudar. Então, às vezes as pessoas, como você falou, fecham a torneira, contratam influenciadores errados ou tem uma expectativa errada. Então, você não fez uma análise do influenciador. Você contrata um influenciador que ele tem um perfil mais de especialista, por exemplo, um dermatologista, que é difícil. A maioria dos dermatologistas tem exceções, mas a maioria dos dermatologistas são outros dermatos que seguem eles. E aí você tem um produto para um público final. Ele está levando ali o conhecimento de especialista, não necessariamente ele vai vender na hora. E aí você, então, não funcionou. Poxa, fiz uma live com ele e não funcionou. Gente, que importante ter um dermatologista falando da sua marca, se ela é uma marca de skincare. Depois você vem com outro micro-influenciador que vai fazer um papel mais de experiência de uso, funcionou, compre aqui. Mas é uma jornada, sabe? Então as pessoas, elas mapeiam errado, elas não entendem o objetivo pelo qual elas estão contratando um influenciador e mais do que isso, não olham toda essa jornada que você falou de consumo. É incrível, é excelente, dá para fazer na hora. E a gente ama quando isso acontece. Colocou lá, investiu no influenciador e aí começa a vender, maravilhoso. Mas também a gente precisa de influenciadores dentro de toda uma jornada para levar conscientização de marca, para alcançar mais pessoas, para aumentar o número de visitas no site. Aí é papel da marca também conseguir vender para essas pessoas e fidelizar. Certeza. Quais são os principais erros na hora de um empresário de um e-commerce começar um trabalho de marketing? Os principais erros que os empresários cometem em relação ao marketing você tá 5 aqui, tá? O ponto 1 é não entender de fato quem é o seu público-alvo. Uhum. Esse é o ponto 1. Não escutam, não entra no próprio perfil da pessoa que mandou mensagem no direct do Insta perguntando o preço, não busca conhecer, né, ou organizar ali por grupos, por exemplo, uma marca que vende para mulheres, quais são os tipos de mulheres que estão se relacionando com ela. Uhum. Não só por estilo de foto, não só por dados demográficos, né, como aparece ali dentro do painel do Instagram ali que tem os insights, idade, gênero, localização. Não é só isso. É um pouco mais, sabe? Você ir um pouco mais a fundo. Como se vestem, quais são os hábitos, o que elas estão comentando, que tipo de palavras usam, o que elas valorizam. E através disso você consegue mapear aquilo que elas valorizam. Se a sua marca conseguir demonstrar, de fato, a verdade, que se valoriza, que a marca valoriza as mesmas coisas ou coisas complementares, similares àquilo que o público valoriza, você tem muito mais chances de
de ser uma marca que as pessoas admiram, né? Ou seja, as pessoas admirando, conectam, as pessoas admirando, elas depositam confiança. As pessoas depositando confiança, elas continuam conectadas no relacionamento. Elas depositando confiança e estando em um relacionamento constante, elas dão a maior prova de um relacionamento com uma marca que existe, que é a compra. Então, é preciso pensar no marketing de maneira assertiva que o relacionamento precede a venda. Então, se você quer vender, você tem que ter o seu conteúdo que conecta com a pessoa e vai levar naturalmente a pessoa a comprar o seu produto. Legal. Esse é o primeiro erro, o maior, assim, porque na internet as coisas funcionam assim, elas funcionam com frequência, né? Então, assim, você precisa de ter uma frequência na geração do conteúdo, uma frequência em tratar bem a sua audiência, em tratar bem quem te chama no direct, em tratar bem quem te chama no WhatsApp. Legal. Não é preço por DM, né? Por mais que exista essa técnica de chamar a pessoa para um a um no direct, mas a qualidade e a quantidade de informação que você dá sobre o seu produto, aí está atrelado à página, ao ponto 2, né? Do maior erro, que é a falta de informação. Né? Você não pensar em se relacionar faz com que você não tenha o conteúdo necessário para se relacionar. E aí, você não tendo esse conteúdo, você não gera conteúdo, você não se relaciona e a roda não gira. Então, os outros 3 pontos estão ligados a esses 2 primeiros, que é, a partir do ponto que você tem o conteúdo a ser gerado, é disseminá-lo, é contar ele para todo mundo. Na sua página de produto, no seu Instagram, e as pessoas deixam de fazer isso. Poxa, qual que é a minha agenda de comunicação? Não tem, porque não pensa no consumidor em primeiro ponto, não pensa naquilo que ele gostaria de escutar, ou que é relevante para ele escutar, porque não se interessa por ele. Ponto 3, não gera o conteúdo necessário para que ele entenda a mensagem, o porquê, o sentido do que vai comprar. Ou não é necessariamente o sentido do que vai comprar, mas o sentido de por que aquela marca está fazendo aquilo, qual é o sentido que aquilo ali faz para a vida da pessoa, porque marketing, acima de tudo, é oferecer algo que faça sentido para as pessoas, ajudar as pessoas a viverem melhor, seja através de um produto, de um serviço, uma tecnologia, etc. E o quarto erro seria comunicar isso errado, né? Quando tem isso, se comunica errado, através de uma embalagem errada, através de um site errado, através de uma landing page errada, através de anúncio errado. Preço errado, né? Preço errado. Legal. Né? E quando se tem isso ajustado, o último erro é a expectativa errada, que é, beleza, mesmo tendo tudo isso, existem outras milhares de marcas que também têm isso. Então, ter isso é o básico. Né? Então, assim, onde as pessoas erram? As pessoas erram em tudo. Né? As marcas erram em tudo, no básico. E quando elas... Melhor nem fazer a marca, né? Nem é um desafio. É por isso que... Não, a gente começou assim, né? É por isso que é um desafio criar uma marca. Não é assim, nossa, não é brincadeira, né? É um negócio, não é você tem um Instagram, você tem um produto, você tem um preço legal, você tem uma comunicação. É por isso que quem faz isso minimamente bem feito obtém o grande sucesso que a gente vê hoje com as marcas que viram marcas que arrastam quarteirões, né? São sucessos gigantescos. Você pode pegar grandes influenciadores que acabaram se tornando donos de marcas. Por quê? Porque fazem isso com qualidade, não digo nem maestria, mas fazem isso com a verdade, com sensibilidade, com preocupação à audiência, né? Se conectam com a audiência, tem uma constância no relacionamento e por fazer isso e por construir essa confiança, as pessoas começam a depositar o principal voto, que é: eu quero comprar aquilo que você oferece. Pelo amor de Deus, me ofereça alguma coisa, que está aqui o meu dinheiro, eu quero comprar de você. Então, o fato de criação de marca é que o empresário pode se tornar o seu próprio influenciador, o empresário pode se tornar o seu próprio gerador de conteúdo. Esse é o papel do dono de uma DNVB ou a sua própria equipe. A gente é uma equipe que a gente está criando o nosso próprio conteúdo para conectar com a audiência, para gerar relacionamento, para oferecer uma solução, para agregar valor, para ajudar eles a avançar. Legal. E eles vão depositando a sua confiança em nós, vão depositando a confiança na nossa marca, no nosso negócio. E a partir desse momento,
opa, isso aqui faz sentido para mim, quanto é que custa? Eu gostei do jeito que você falou, gostei da palavra, da informação, você entende a minha necessidade, você entende as ferramentas necessárias para me ajudar a chegar ao meu objetivo, quanto é que custa? Né? 1, 2, 3, 10, 15, 20, ad eternum, até você chegar no seu objetivo. Então o lance de você se preocupar em marketing, em branding, em conteúdo, em ferramenta, em gestão, em influenciadores, é você pensar que se você quer ter um negócio de sucesso, não há outro caminho. Legal. Muito bom. Enfatizou, né? Bom, a gente tem alguns pontos aqui para passar ainda que eu acho que não vai dar tempo. Acho que a gente pode dividir em 2 esse episódio. Legal. Né? A gente falou de como criar e escalar a marca. Né? A gente já falou como criar e entramos já em como começar as primeiras vendas também, como começar um trabalho de marketing. A gente pode gravar a próxima parte, né, do episódio focado ali, até um pouco na parte de gestão, que eu acho importante, né, e escala e expansão. Estratégias, né? Estratégia, Agora... Retenção, né? Fidelização, acho que é a parte mais importante. É bom que a galera vai esperar em experiência, A gente pode- tem muita coisa, gente. É muito trabalho pra criar uma trabalho, marca. não é A gente, Tá na metade. mas a gente pode fechar o episódio de hoje com isso, né? Com fidelização. Eu escutei já você falando disso, né? Aliás, eu aprendi isso com você, você explicando que o CAC está cada vez mais caro, né? Sim. E que se a gente não faz um bom trabalho de fidelização, de retenção, não cuida do LTV, às vezes a conta acaba não fechando, né? Então nesse mundo online, né, de hoje e competitivo do jeito que está e de fato o custo de aquisição aumentando cada vez mais, qual a importância da gente cuidar? Qual a importância e como cuidar da retenção e fidelização dos nossos clientes? Esse é o tema do próximo episódio? Não, essa é a última pra pergunta finalizar. para a gente finalizar. Bom, Tá. eu acho que posso puxar. Pode puxar. Bom, cada vez mais o custo de aquisição ele só vai crescer, né? Aí eu posso trazer um paralelo rápido aqui. Nos Estados Unidos, hoje a média de um custo por clique lá está em torno de 6, 7 dólares. Isso vai chegar aqui. Não sei em quanto tempo, né? Então, se você focar somente em adquirir novos clientes, você está a tendência do seu negócio ao fracasso, né? Então, hoje o jogo que e-commerces maduros aí, que tem bons resultados, eles jogam o jogo do LTV, que é o Long Time Value, né? Qual que é você precisa entender o quanto esse cliente vai deixar ao longo de um período dentro da sua empresa. Normalmente o pessoal, vocês vão buscar aí na internet, tem diversas maneiras de ser calculado isso, mas o interessante é fazer um cálculo ali, entender um pouco do... Cada negócio é um negócio, existe produtos que não existe uma recompra tão rápida, né? Existe outros business que as recompras são mais recorrentes, né? E tem que fazer essa análise um pouco mais aprofundada. Mas você precisa entender o quanto que esse cliente vai gastar ao longo do tempo e se preocupar com o CAC. Obviamente que você precisa usar técnicas de retenção, né? Então, assim, a principal, eu acredito que a gente vai falar aqui um pouco, mas a principal é você fazer o encantamento desse cliente. Bom, parte do princípio que você tem um bom produto, né? Acho que isso é o básico hoje em dia, né? O seu produto tem que ser minimamente, assim, não o melhor produto do mundo, mas ele tem que ter aquele custo-benefício que encaixa ali dentro do seu público-alvo, né? Você tem que se preocupar hoje numa experiência, né? Que a gente fala de unboxing, por exemplo. Então, assim, como que você entrega esse produto para o seu cliente? Hoje, você somente mandar numa caixa legal já é meio que o básico, né? Mas, de fato, você tem que entregar um bom produto, numa boa embalagem e tentar surpreender aí. Acho que a gente pode falar depois, mais pra frente. Tem muitas maneiras de você surpreender o seu cliente, né? Às vezes, mandar uma simples balinha, você já está fazendo um diferencial. Agora, quando a gente traz técnicas de retenção, então, assim, existem várias maneiras, né? Uma delas que a gente utiliza no nosso projeto é o gift back ou o cashback, por exemplo, né? Onde você entende, você tem que entender qual que é o momento ideal para o cliente voltar. Então, quando a gente fala em suplementação, é um consumo mensal.
né? Então a gente sabe que em 30 dias ele tem que retornar para nós. Porque se ele não retornar para nós, ele vai deixar de consumir, ele vai comprar de um concorrente nosso. Então você tem que vincular esse incentivo dentro de um prazo estipulado que faça sentido. Vamos supor no nosso de 40 dias. Né? Então a gente fica numa comunicação ali, uma régua de relacionamento em relação a esse ponto, justamente para que ele volte, e ali a gente faz vários pontos. Existem outras réguas, né? Então você nunca pode esquecer, por exemplo, do aniversário do seu cliente, né? Você fazer um pós-venda depois de 15 dias, justamente para entender se toda a experiência dele teve algum problema, para você já solucionar ali o problema do cliente, caso ele tenha tido uma má experiência. Se ele não foi tudo bem, orientá-lo se ele está tomando da maneira certa, se ele está gostando, se ele tem algum problema, enfim. Ali nesse momento você já pode disponibilizar algum material extra, né, para ele. O que mais? Existe, eu acho que na retenção é uma coisa muito importante, as pessoas classificam os clientes de uma maneira única. São clientes? Não, eles não são clientes. Existe os clientes campeões, existe os campeões, os leais, os possíveis leais, os que estão hibernando. Então existe uma matriz, né, que é muito conhecida como matriz RFM, né? Então você clusteriza esses clientes, né? E cada cliente ele tem que ser tratado de uma maneira. Os clientes que compram várias vezes da sua marca, né, que compram com uma frequência, você tem que dar um tratamento às vezes diferenciado, né? E aí você pode colocar um time de pós-venda para fazer um tratamento diferenciado com ele. Né? Dando um exemplo aqui de um parceiro, acho que de vocês aí, a Zop faz muito bem toda essa clusterização e faz muito bem toda essa parte, né? Inclusive, boa parte do resultado do nosso e-commerce, né, uma parte considerável, vem desse trabalho de pós-venda. Com certeza, hoje a gente tem uma taxa de recorrência aí de 30%, batemos agora esse mês, a gente veio lá, a gente vem recuperando isso, né? Mas com certeza está atrelado a isso. E para quem não sabe, a média de mercado, uma taxa boa já é 22%. Taxa média de 22%. E aí existe outras maneiras de você estar retendo esse cliente, outra maneira que a gente utilizou, né? Criando uma comunidade ali, onde a gente está incentivando os clientes ali com aulas ao vivo. Muito legal. Aulas funcionais, né? Como o nosso público é um público mais velho também, você tem que entender seu público. Não adianta a gente passar só treino de academia. Né? A gente entende que tem uma conexão muito maior com treinos funcionais, onde você possa realizar dentro da sua casa, né? A gente vem ali com dietas plausíveis também dentro do mundo dessa idade, né? Não vamos só oferecer coisas extremamente... Frango e batata doce. Frango e batata doce, somente porque é um público que está pensando na saúde de uma maneira geral, né? E não em ficar, não se ser super fitness em questão de estética somente, né? Daí a importância, né? Vamos relembrar aqui de você entender o seu público. Com certeza. Com certeza. Eu vou criar uma comunidade, mas é para todos os clientes? É para o cliente que quer ficar perto de você, que quer se comunicar melhor com você, que já dedica um relacionamento à sua marca, já é fiel, já compra, quer escutar mais você, quer estar mais próximo. E, obviamente, ele vai depositar mais dinheiro no seu bolso, no bolso do seu negócio, porque ele quer estar mais próximo de você. E um dos meios, mas não o único, é comprando o seu produto. Então a comunidade, ela traz isso para você ir mantendo a retenção, entendendo o cliente, você consegue atendê-lo melhor, né? E por consequência melhorar essa retenção. Isso aconteceu muito recentemente com a gente, né? Poucos meses atrás eu estava ali com uma ideia de crescer uma linha fitness dentro da Denavita, né? Você até me perguntou, e o pré-treino que estava aqui no Trello, quando é que vai sair? Não saiu e nem está nos planos, né? Por hora, porque a gente, principalmente depois da construção, da criação da comunidade, a gente percebeu que existia uma demanda por outros tipos de produto. Legal. Né? Na hora que eu fui entender quem que era a nossa persona, né? Como que era ali a maior parte do nosso público, a gente viu essas mulheres com, né, um pouco mais de idade, com filhos, mães e tal. E de repente a gente viu uma necessidade, né? A gente viu um desejo da parte delas por um produto para aliviar sintomas de menopausa.
E de repente o que ia ser um pré-treino virou um produto para menopausa. Ficou bem guardadinho na gaveta, o pré-treino. Daí a importância de estar próximo, de estar conectado, de ter uma comunicação ali. Isso é experiência também, né? Isso é a experiência de ouvir o cliente e estar focado nele e na dor dele, né? As pessoas falam muito assim, foco no cliente. É foco no foco do cliente. Exatamente. No que importa para ele, para você solucionar e resolver, e aí você tem uma boa experiência também como marca. Pesquisa o tempo todo, né? Em cima da sua base. Que aí, só fazendo um gancho, vai te ajudar, inclusive, na hora de você montar os seus anúncios para ter um bom resultado lá no coisa marketing, vai, né? Para atrair teia, né? Exatamente. Uma coisa se liga Você a não vai outra, fazer né? um anúncio ali no Facebook de uma jovem maromba correndo, sendo que você quer conversar com uma pessoa mais velha, que é o nosso público-alvo, por exemplo, né? Então, aí é só um... Bom, para fechar, pessoal, e aproveitando esse assunto aqui de atendimento de cliente, quero agradecer mais um parceiro aqui do podcast do Made in Brasil, que é a YoupChat, né? E de novo... Só um minutinho, assim, antes de você falar, porque a gente tem um novo quadro no canal. Então, só pra galera segurar, eu preciso puxar esse quadro, mas fala da YoupChat e a gente puxa o quadro. Tá. Bom, YoupChat, né, para quem entendeu, né, quem escutou aqui o Lucas principalmente falando da importância de cuidar da fidelização, da retenção, porque quem depende só de cliente novo tá fadado ao fracasso. A YoupChat é uma ferramenta para te ajudar, né? Para te ajudar a melhorar a experiência do cliente, é uma ferramenta de comunicação B2C entre empresa e consumidor. E essa ferramenta é uma plataforma que ela te permite centralizar ali no mesmo lugar toda a comunicação com os seus clientes que vão chegar, que essa comunicação vai acontecer às vezes através de um Instagram, às vezes através de um Telegram, às vezes um WhatsApp, às vezes site, às vezes SMS. Você consegue centralizar e trabalhar tudo ali no mesmo lugar. Isso melhora o trabalho da tua pessoa de atendimento, né, que vai ser muito mais fácil para ela não ter que ficar caçando, né, mensagem em todos os lugares. Então ela consegue dar uma resposta muito mais rápida, e velocidade de resposta é extremamente importante para atendimento de cliente, né? Quantos segundos você imagina que o cliente vai ficar parado esperando uma resposta? Né? Às vezes você perde venda por conta de demora, às vezes você perde cliente frustrado por não ter sido atendido. Então, melhora a experiência do cliente, melhora o trabalho do teu time de atendimento e melhora o seu trabalho como gestor, né? Porque é uma maneira mais fácil de você acompanhar e monitorar como que está acontecendo aquela conversa entre o seu time de atendimento e o seu cliente, qual é o linguajar, quanto tempo de resposta, né? Qual que é o tom de voz, para você garantir que essa comunicação tá acontecendo dentro das diretrizes da empresa. E sem falar que essa plataforma também te permite fazer campanhas de mensagens que vai te ajudar a gerar mais venda, enfim. Se você entende que a qualidade do atendimento, da comunicação com o seu cliente é importante, a YoupChat é a melhor ferramenta do mercado e também vai estar, é um parceiro nosso, tá? Em algum lugar aqui na tela vai estar aparecendo o QR Code para vocês entrarem em contato com eles. Novo quadro no canal, é um desafio, chama Desafio dos 30 Segundos. Então é rápido e nós temos um tema principal. E o tema principal é primeiros passos para construir uma marca própria. E cada um de nós tem 30 segundos. Passos para construir uma marca própria. Primeiros passos para construir uma marca própria. Desafio dos 30 segundos. Então, convidados... Ladies first? Não. Eu estou aqui fazendo a maestria do desafio. Mas assim, é regra aberta ou tem... Não, então vai, 30 segundos, então vai. Dom, desafio dos 30 segundos. Em 30 segundos, passo a passo para construir uma marca própria. A primeira coisa é você buscar ajuda. Eu acredito que a melhor maneira de você conseguir construir alguma coisa e chegar onde você quer é você encontrar alguém que já chegou lá, que já tem o resultado que você quer ter e que pode te ajudar a trilhar esse caminho. Lucas, desafio dos 30 segundos. Em 30 segundos, quais os primeiros passos para construir uma marca? Vamos lá, identificar uma dor, pesquisar, atrair, converter, surpreender. 8 segundos, boiadeiro!
Tinha mais 20 segundos ali. Deixa eu pegar emprestado os 20 segundos dele. Tô brincando. Braga, vamos lá. Desafio dos 30 segundos, Carlos Braga. Quais os primeiros passos para construir uma marca própria? Ter um produto muito interessante para a audiência. Entender o tamanho dessa audiência, se é um mercado muito pequeno, talvez você não tenha chance de crescimento e nem de expansão para outras linhas. Então, audiência, né? Produto, audiência, e a partir disso gerar uma experiência interessante para o cliente, manter ele conectado com a sua base e oferecendo novas soluções ao longo do tempo. Acho que é assim que se constrói uma marca. Olha! 30 segundos. 30 segundos. Eu não, aí? né? Vai! 30 segundos, 3 e foi. Calma aí. Criação. Deixa eu fazer direito. Em 30 segundos, os primeiros passos para a construção de uma marca. Vai. Criação de um produto. Conteúdo, pensar em formatos de conteúdo para distribuir essa mensagem, pessoas para te ajudar a alcançar mais pessoas, gerando credibilidade, que eu cito os influenciadores. E aí, você também precisa ter um site, um local, né, uma rede social, onde as pessoas vão comprar esse produto e fazer um bom atendimento, e, se possível, uma experiência de entrega também. Você treinou antes, né? É que eu, né, Ela treinou, ela já veio preparada para essa. Mas olha só, você foi o primeiro, né? Então foi. Bom, pessoal, esse foi a primeira parte, né, do nosso episódio de como criar e escalar a sua própria marca. Então, hoje a gente já explicou como criar, quais os primeiros passos, até entramos ali na parte de marketing, de como começar a gerar ali as primeiras vendas. E no próximo episódio a gente vai dar continuidade para você entender como expandir, como escalar e dar volume para essas vendas. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha feito sentido. Lembra de colocar em prática, tá, o que você escutou aqui hoje, o que você aprendeu aqui com os nossos especialistas. E a gente teve aqui no Made in Brasil, Carlos Braga e Lucas Caricati. Aí, obrigada.